É, pessoal, como a gente imaginava, a Europa não tira o olho do menino Ryan. A Roma da Itália está interessada em comprar a joia do time cruzmaltino e está preparando uma proposta milionária para tentar tirar a joia cria do Vasco da Gama. E o zagueiro Lucas Oliveira, contratado recentemente pelo Vasco da Gama e está sem espaço no time principal do Vasco, recebeu uma proposta do Sport. O Vasco já sinalizou positivamente pela transferência do zagueiro e o zagueiro agora está na mão dele. Se ele vai decidir se ele vai para o Sport ou se ele continua no Vasco da Gama. E o amistoso que iria acontecer hoje, agora pela tarde, 5 horas da tarde, iria acontecer Vasco contra Montevidéu Wanderers, do Uruguai, lá na Arena das Dunas, em Natal. Não vai acontecer. O amistoso foi cancelado, infelizmente, né, cara? Fico triste pelos torcedores lá de Natal que estavam ansiosos pelo amistoso. Infelizmente não vai acontecer. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Vamos tentar chegar nesse vídeo aí a 50 likes, ajuda a gente que é muito importante, beleza? Agora, sem enrolação nenhuma, vamos para as informações. Vamos começar falando sobre o zagueiro Lucas Oliveira. Lucas Oliveira foi contratado recentemente pelo Vasco da Gama, nessa janela de 2025. O jogador veio do Japão, teve uma boa passagem no Cruzeiro, né? No ano que o Cruzeiro estava na Série B, acabou se destacando, enfim. A situação é a seguinte, Lucas Oliveira hoje no Vasco, ele não tá tendo tantas oportunidades, né? Mesmo alguns zagueiros se machucando, como Lemos, Lucas Freitas e etc., o Lucas Oliveira não tá recebendo oportunidades. Quem tá recebendo oportunidade no lugar dele é o Luiz Gustavo, e pra mim mais que merecido. Lucas Oliveira jogou alguns jogos, não gostei da atuação do zagueiro, não me passou confiança alguma. E vamos lá, a informação que tem do Tébaro Schmidt, do Globo Esporte Vasco, é a seguinte: o Sport fez uma proposta por Lucas Oliveira. O Sport Recife fez uma proposta ao Vasco pelo zagueiro Lucas Oliveira. A oferta é por empréstimo. E o Cruzmaltino já sinalizou positivamente com um sim, liberando o jogador para negociar. A decisão agora está nas mãos do Lucas Oliveira, que vai definir nos próximos dias se aceita ou não a transferência para o clube pernambucano. Então tá aí, zagueiro que foi contratado recentemente pelo Vasco, tem menos aí de 7 meses que ele foi contratado pelo Vasco e já tá metendo o pé, né? Mais uma das contratações do Marcelo Santana, antigo diretor do Vasco da Gama, que não deu certo, né? O Vasco precisava de zagueiro, o Vasco ainda precisa de zagueiro, na minha opinião. Acho que o Vasco precisa de contratar um xerife ainda para a zaga, né? Ainda não contratou. E, cara, precisava, o Vasco contratou 3 zagueiros, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Maurício Lemos, né? O Lucas Oliveira foi o jogador que menos recebeu oportunidade. Até porque o Maurício Lemos também, até agora a gente não viu muita coisa, né? Jogou 4 jogos seguidos, sei lá, 3, acabou tendo uma lesão. E aí depois disso não voltou nunca mais. Quem me surpreendeu foi o Lucas Freitas. Lucas Freitas tá me passando uma confiança na zaga do Vasco da Gama, ao lado do João Vitor, né? Então, informação importante para a gente saber sobre o zagueiro Lucas Oliveira, que pode estar indo ao Sport de Pernambuco. E se você pegar os números do Lucas Oliveira enquanto ele tá no Vasco da Gama, meu irmão, são números ali patéticos, né? 7 jogos ele somente fez com a camisa do Vasco, né? 5 pelo Campeonato Carioca, que era aquele campeonato ali com um time misto, vamos dizer, do Vasco. 2 jogos na Copa Sul-Americana, ele não atuou nenhuma partida no Campeonato Brasileiro Série A, nem na Copa do Brasil pelo Vasco da Gama. Então, cara, são números ali que tá explicado, né, o porquê que ele não tem tantas oportunidades. É um zagueiro limitado, um zagueiro que não era nem para estar vestindo a camisa do Vasco da Gama. Mais uma contratação da diretoria do Vasco que não faz sentido algum, que era um zagueiro que antes eu critiquei na época que o Vasco contratou. Falei, cara, por que a gente vai contratar um zagueiro que jogou 5 jogos, não era nem titular, lá no time dele no Japão, que é uma liga muito fraca no futebol? Então, pra você ver, tá aí o resultado de mais uma contratação do Vasco, né, por pura incompetência. A realidade é essa. Então, outra informação que tem, pessoal, pra gente falar é a seguinte, né, e eu acho que é a informação que todo mundo quer saber, que é sobre a joia do Vasco da Gama, o menino Ryan. Eu lembro que ano passado
Muita gente queria já vender o Ryan por preço de banana. Ah, 80 milhões de reais, vende o Ryan, tô nem aí, né? Muita gente falava isso. Eu sempre falava pra vocês, calma, gente, é um jogador muito novo. É um jogador que ainda tem que se adaptar ao futebol brasileiro, ao time profissional, né? O futebol profissional ali, o Brasileirão é muito diferente do que na base, porque na base o Ryan era sempre aquele jogador que mais se destacava. No sub-15, no sub-17, sub-20, ele era o artilheiro, um dos destaques da seleção brasileira. Sempre fazia o seu gol. E a gente via isso, né? Na base do Vasco da Gama também, não só na seleção brasileira, como na base do Vasco. Ele era sempre o nome ali de destaque, né? Da base do Vasco da Gama. E, cara, o torcedor não tem tanta paciência. E eu até acho, cara, que não é nem culpa da torcida, né? Até porque a torcida do Vasco, ela tá cansada. A gente tá vendo aí, por exemplo, o Fluminense, né? Na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo ganhando Libertadores ano passado, né? O Flamengo ganhando tudo esses anos anteriores aí também. E o Vasco não saindo da lama. E aí, com isso, a torcida do Vasco fica irritada, fica frustrada. Por qualquer motivo, a torcida já culpa alguém. Enfim. Só que a situação do Ryan é a seguinte, após a chegada do treinador Fernando Diniz, o Ryan, ele recebeu ali, cara, um apoio muito grande do treinador. O treinador Fernando Diniz está ajudando muito no desenvolvimento do jogador Ryan. E o Ryan hoje, ele se tornou uma peça insubstituível no time do Vasco. É um cara que sempre tá fazendo gol, tá dando sangue, a gente vê o Ryan muito mais alegre, comemorando com vontade o gol do Vasco da Gama. É isso, tá vestindo a nossa camisa, tá conseguindo representar. Eu lembro que há um tempo atrás, o Vasco estava muito mal e a torcida organizada do Vasco foi cobrar o Ryan. E para mim foi uma atitude ridícula, patética, na minha opinião. Cobraram um moleque de 17 anos de idade na época, um moleque não tinha culpa de nada. E contra o Payet, passava lá, a pessoa queria tirar foto. Pelo amor de Deus, né? Enfim, o Ryan, depois disso tudo, agora hoje, o Ryan hoje ele é uma peça insubstituível no time do Vasco e que a Europa tá de olho no Ryan. Isso é fato. A Roma, o Arsenal, a Chelsea, o Tottenham, diversos clubes da Europa estão querendo a contratação do Ryan. E é o seguinte, mais um time interessado na contratação do moleque, a joia do Vasco da Gama. A Roma da Itália está interessada na contratação do atacante Ryan. Embora não seja a prioridade, os italianos estão avaliando a possibilidade de investir no atacante vascaíno. A negociação teria um custo de 15 milhões de euros. Hoje, convertendo para o real, para a nossa moeda, dá 95 milhões de reais. Essa informação ela foi dada pelo Di Marzo, um jornalista lá da Itália, tá? Um jornalista italiano que trouxe a informação sobre o menino Ryan. Ryan é um jogador que, como eu falei pra vocês, hoje é uma peça insubstituível no Vasco. Não venderia, tá? Pra mim, eu acho que o Ryan pode valer muito mais. Ele vale muito mais do que isso, do que 15 milhões de euros. A gente tá vendo aí, eu vi uma notícia esses dias, daquele moleque que tá entrando em todo o jogo do Flamengo e tá fazendo gol, acho que é o Wallace Ryan, o Wallace Ian, algo do tipo. Que teria um clube da Europa que tava fazendo uma proposta de 15 milhões de euros por ele. O moleque entrou, ele não é nem titular do Flamengo, o moleque só entra e faz o gol. Só isso. E o Flamengo estaria vendendo, né, iria receber uma proposta de 95 milhões de reais. Aí o Ryan, que é uma peça fundamental no time titular do Vasco, não serve. O Ryan, 95 milhões de reais, você vai vender o Ryan, uma peça hoje do Vasco que é super importante. Meu irmão, no mínimo ali, eu vendo o Ryan por 150 milhões de reais. E olha lá, né, tem que ver ali as garantias, como que vai pagar e tudo mais. Mas 150 milhões de reais, se chegar na mesa do Vasco da Gama hoje, eu venderia o Ryan. É muito dinheiro, é um dinheiro que o Vasco, cara, iria pagar muita coisa, ia quitar totalmente a folha salarial até o final do ano, ia ter dinheiro para fazer contratações, que é o que o Vasco precisa, iria ter dinheiro para reformar totalmente o CT Moacir Barbosa. Então, é um dinheiro que entraria no cofre do Vasco da Gama e que ajudaria muito, muito, muito mesmo, tá? Tem uns 150 milhões, hoje eu venderia o Ryan, tá? Minha opinião em relação a isso. Bom, então tá aqui. O Ryan é sondado na Itália pela Roma e pode fazer uma proposta abaixo dos valores pedidos na colina, né?
Então tá aqui a matéria completa. O Vasco, ele não aceita negociar o jogador por menos de 30 milhões de euros. Hoje, 30 milhões de euros, vamos dar uma olhada. Milhões de euros em reais. 191 milhões de reais, tá? O Vasco não aceita negociar o Ryan por menos de 190 milhões de reais. É claro que talvez chegar uma proposta ali de 170, talvez o Vasco aceite, tá? Talvez o Vasco aceite pela necessidade do dinheiro, porque o Vasco também precisa do dinheiro e é um risco, né? Vai que, bater até na madeira aqui, ó, vai que o Ryan se machuca, né? E aí? Aí volta uma draga, não volta jogando nada, e aí? Aí como que fica? O Vasco vai pensar assim, pô, a gente recusou aquela proposta lá de 170 milhões. Agora o moleque não tá jogando nada, a gente vai revender ele por 100 milhões, por 80, e olha lá, né? Então é um risco. É um risco. Mas eu creio que se chegar uma proposta de 150 pra cima, 140, por ali pra cima, acho que o Vasco aceita dependendo do negócio. Bom, outro ponto pra gente falar, pessoal, é sobre o amistoso, que iria acontecer agora, né? 5 horas da tarde iria acontecer no dia de hoje, desse sábado, né? Vasco e Montevidéu Wanderers. Não vai acontecer, infelizmente. O amistoso foi cancelado, né? Por motivos de quê? A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, não autorizou o pouso do voo fretado pelo Montevidéu Wanderers para estar em Natal. A Federação Norte Rio Grandense de Futebol confirmou a informação ao GE Globo. Então tá aí. O amistoso que iria acontecer por agora, né? 5 horas da tarde, 1 hora antes aqui agora de estar postando esse vídeo pra vocês. Iria acontecer esse amistoso do Vasco, que não vai acontecer por conta que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, não autorizou o pouso do voo, né, fretado ali do Montevidéu Wanderers, time do Uruguai. Então, infelizmente, não vai acontecer. Eu não fico nem triste nem pelo amistoso não tá acontecendo, mas eu fico mais triste pela torcida do Vasco. Queria lotar Natal, Arena das Dunas, né? O Vasco quase não joga lá. A torcida tava muito motivada. Eu fico triste por isso. Fico muito, muito triste por isso mesmo, pelos torcedores que iriam pra lá. E olha aqui, o Vasco deixou de enfrentar o Bayer Leverkusen, né, da Alemanha, no Maracanã, pois já estava marcado e vendido o jogo contra o Montevidéu Wanderers em Natal. Então pra você ver, cara, triste, mas fazer o quê? Não tem muito o que fazer. A culpa não é da diretoria do Vasco, a culpa não é do Vasco da Gama. A culpa, eu acho não, né? É da ANAC, eu acho. Não sei se teria alguma coisa no voo que não era certo. Assim, enfim, né? A situação é essa, tá? O Vasco aí não vai fazer o amistoso hoje. Não sei se o Vasco vai fazer o outro amistoso. Eu acho que não. Até porque sábado que vem já tem ali o clássico, né? Contra o Botafogo em Brasília. Então, acho muito difícil acontecer aí algum amistoso do Vasco por agora. Iria acontecer esse amistoso agora contra o Montevidéu Wanderers, mas infelizmente não vai acontecer. Inclusive o Vasco recebeu essa notícia, cara, quando o Vasco estava no ônibus já indo pro Galeão, aeroporto do Rio de Janeiro, para já viajar para Natal, mas infelizmente não vai acontecer. Pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Tamo junto, saudações vascaínas, abraço a todos, deixa seu like, se inscreva no canal e aproveita pra hypar também esse vídeo que ajuda pra caramba. Abraço!